Será que eu não vou conseguir? Fixar. Aí, Boa. aqui. Foi. Bem, então o tema de hoje é muito interessante. Quais são os benefícios que a realização do livro Caixa Estruturado traz para a vida financeira do médico? E a nossa convidada especial é a doutora Ana Carolina, ela é nossa cliente já há algum tempo. A doutora Ana Carolina, ela é cirurgiã, né? Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, com pós-graduação no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Bem-vinda, doutora, ao canal da Ariane, Miss Fox. obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Nossa, super agradeço a oportunidade de falar sobre isso. Acho um assunto extremamente relevante. Queria deixar até claro aqui para todo mundo, né? Tô vindo aqui como cliente da Meet Focus, cliente e fã, porque eu sou fã deles. Eles transformaram assim minha vida financeira e contábil de um jeito muito legal e muito profissional. Mas isso cria também com a gente um vínculo de amizade, né? Então tô aqui mesmo como cliente, não tô como não fui paga para fazer marketing, propaganda, não estou recebendo nenhum estímulo financeiro, não tenho conflito de interesse. Só tenho realmente muito interesse de que todo mundo, assim como eu, saiba como faz diferença um profissional que estruture melhor a sua vida contábil. Gente, isso realmente tesouro. Olha, é gratificante para a nossa equipe de consultores realmente ouvir né, as suas palavras. Eu agradeço por toda a nossa equipe, né? Ai, que bom. Todo o carinho aí que você tem por nós, né? E pelo nosso trabalho. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre o livro Caixa. É um tema que a gente aborda muito nas nossas redes sociais, é um tema muito importante, né? Então, o livro Caixa, ele é um planejamento tributário específico para médicos que têm o rendimento na pessoa física, né? Então, o livro Caixa, o que ele faz? Ele reduz a alíquota de 27,5%, que é a maior alíquota, né? Como a gente sabe, dos rendimentos de pessoa física. Então, existe um programa dentro da Receita Federal, que é o chamado Carnê-Leão, onde é escriturado todas as despesas dedutíveis pertinentes à atuação do médico, né? Então, essa ferramenta, todos os profissionais liberais podem utilizar, podem e devem, né? Então, Devem. é muito legal reforçar isso. Então, vamos começar, doutora Ana. Me explica um pouquinho como que é a sua atuação, né, como médica cirurgiã. Como está composta hoje a sua produção médica? Pois é, hoje eu atendo consultório, né? Então eu tenho um consultório e ambulatório onde eu atendo pacientes de convênio, tenho lá na Clínica Saleve, onde eu faço os atendimentos particulares, tenho cirurgias que eu executo pelo convênio e também particulares, e faço parte aqui da Unimed Campinas, né? Que é a Cooperativa de Trabalho Médico, e é a minha principal fonte de renda de pessoa física. Então, até tenho também rendimento via CNPJ em alguns lugares, mas a distribuição hoje é essa, né? Então, faço atendimento, ambulatório, consulta e cirurgia também, procedimento hospitalar. Ah, legal. É muito interessante que você abordou a questão, né, da Unimed. Então, Uhum. assim, Campinas é muito forte, né, o sistema da Unimed. Só Campinas compreende mais de 3.000 médicos cooperados, né? Então, nós sabemos também que o sistema Unimed ele é muito forte no Brasil todo, Sim, principalmente no interior. E acredito que cerca de mais de 50.000 médicos, né, cooperados hoje no Brasil que tem o rendimento, né, pela pessoa física. E certo. pelas nossas estatísticas, doutora Ana, nós acreditamos que mais de 80% destes profissionais não tenham informações do livro Caixa e, Nossa, consequentemente, tem um ralo financeiro aí muito grande, né? sim, e põe ralo nisso, E, hein? e olha só.
Exato, exatamente. E é importante ressaltar que para os cooperados da Unimed, a dedução dos 27,5% acontece na fonte, né? Então você já recebe o valor Sim, deduzido. sim, sim. Já vem lá no Então, nosso descritivo o bruto e já menos o 27,5%. Nem a gente exato. Então, nem passa assim, perto dessa. É, é uma bomba. é uma bomba, é uma E bomba. aí é importante ressaltar que o livro caixa, você vai ver o resultado só lá no momento do imposto de renda com a restituição, né? Então é um trabalho feito a longo prazo, no caso dos cooperados, né? Onde a dedução acontece mensalmente. Agora, no Aham. caso daqueles profissionais que atuam, por exemplo, com consultas particulares e emitem recibo, esse profissional ele não é deduzido na fonte, ele recebe o valor líquido, né? E com o livro caixa, esse profissional consegue ver economia dentro do mês, porque é feita a escrituração do carnê-leão. Então, é Uhum. importante ressaltar que hoje existem dois pilares e, no caso, você utiliza dos dois, né? Tanto o É, Unimed, que é deduzida na fonte, quanto uma demanda particular, né? Que você tem que realmente fazer essa tributação aí no mês a mês, correto? sim, sim, correto. É É, isso legal. mesmo. Bem, doutora, agora, vamos lá, me conta um pouco como era a sua vida financeira antes de conhecer a Meet Fox. Ari, era bem diferente, mas assim, era bem diferente mesmo. A gente começa a trabalhar e acha que é só trabalhar, né? Botar um esteto no pescoço, bisturi na mão e, vou trabalhar, nossa, tô ganhando dinheiro. E a gente não se atenta a isso, não se atenta que tem esses ralos. Eu não tinha muita ideia de como se estruturava tributação, contabilidade. E eu via os colegas dizendo isso, falando assim, você tem contador? Olha aqui a indicação do meu contador, da minha contadora. Então tá bom. Para que serve o contador para mim, então? Não sei. Não, você faz o seguinte, você traz aqui para mim os seus extratos bancários no final do ano, você me fala quanto você ganhou, se trocou de carro, se comprou um imóvel. Eu achava que era isso, né? Que basicamente a contabilidade se resumia a falar com o meu contador uma vez por ano, entregar essas papeladas de praxe, cuidar para não esquecer nada e pronto, minha contabilidade está feita e tudo que eu tenho que me preocupar é não ficar devendo nada para o fisco, para não cair na tal da malha fina, que a gente não tem ideia também do que é, para que serve. E a vida vai rolando, né? Só que os anos foram se passando e depois que eu entrei na Unimed, antes de eu entrar na Unimed, a minha renda vinha muito de pessoa jurídica. Era muito plantão, atendimento de convênio via pessoa jurídica. E depois que eu entrei na Unimed, isso mudou drasticamente, porque pela Unimed a gente só recebe via pessoa física. Então, a tributação deu um salto. E quando eu fui fazer meu imposto de renda, né, esse basicão, falar anualmente lá com a minha contadora, foi uma paulada, né? Eu falei, nossa, meu Deus, eu vou ter que deixar esse dinheiro todo. Não, mas tá bom, né? Para não ter problema, tudo bem. No ano seguinte, a mesma coisa. E aí eu abri a PJ também para tentar diminuir a mordida do outro lado. Mas a gente começa a ficar encafifado com essas coisas e outros colegas começaram a falar, você sabe que existe essa ferramenta? Inclusive a primeira colega que falou sobre isso comigo é uma colega muito querida que atende lá na Saleve também, foi quem me levou para a Saleve até a Fabiana Caraciolo, que é dermatologista. E ela foi me explicando como funcionava. Só que a Fabi é uma pessoa extremamente organizada. E ela faz o carnê-leão dela, ela fazia isso. Eu falava, Fabi, eu não tenho a menor ideia de como eu vou fazer isso. E aí uma outra colega fazia já o livro caixa com vocês. E ela falou, você não consegue fazer? Eu também não consigo. Mas tem quem faça isso de um jeito muito legal, muito profissional. E aí me falou da Meet Focus. E aí eu conheci primeiro o Thiago, conheci a Júlia. Aí fui conhecendo vocês, né? Conheci você, conheci a Carol. E, gente, que trabalho fantástico. Porque eu passei de pagar um absurdo por ano, achando que eu estava fazendo vantagem, porque não estava tendo problema com o fisco, né? A ter restituição.
Então eu restituía, eu falava, gente, que milagre é esse, né? Mas não é milagre, é fazer as coisas de um jeito correto, com quem entende das regras. Então, é uma coisa que a gente tem que falar sobre isso, tem que fazer com que os colegas já saibam disso desde o começo, porque é uma coisa injusta, a gente fica pagando o dobrado, fica pagando a mais, e não dá para ser assim, né? Não dá, dinheiro não aceita desaforo, não. Exatamente. É bom esse assunto que você abordou, né, de contadores. Nós entendemos que existem maneiras, né, de atuação dos contadores que são generalistas, né? Eles atendem Sim, várias áreas, né, vários segmentos, e eles não veem no livro caixa um produto rentável, né? E não tem um entendimento a fundo de quais são as despesas, de como é feita essa composição. Então, eles acreditam que realmente, se você juntar todas as despesas, né, as mais pesadas, talvez as despesas fixas, para fazer tudo no fim do ano, vai ter um resultado. Mas a nossa experiência mostra o contrário, né, doutora Ana? sim, o contrário, fazer o mês a mês, sabe? Porque isso educa a gente também, né? Eu falo, gente, o relacionamento que eu tenho hoje, a Carol que faz para mim, né? O relacionamento que eu tenho com ela hoje é muito legal, porque eu fui me educando também a entregar as coisas para ela já está acostumada com o jeito com as despesas que eu tenho, então tem mês que ela fala assim, doutora, você ainda não me mandou tal nota, ou tal comprovante, esse mês não teve tal coisa, ou você esqueceu de me mandar. Então, fica um relacionamento mais próximo, de confiança. Eu corro menos risco de esquecer de colocar todas as despesas, e as coisas, sim, elas não se perdem, né? Elas ficam todas ali. É um trabalho fantástico. Bom, para que o pessoal que está nos acompanhando saiba, a Carol, né, é a nossa consultora especializada do livro Caixa. Então, quem tem esse produto conosco tem essa consultora à disposição, como a doutora comentou, ela busca realmente entender a sua atuação, ela cobra as despesas que porventura você tem e não tem enviado. Então, é um trabalho que a gente faz que ele é bem focado e customizado realmente, né? E agora, doutora Ana, conta pra gente o que você não tinha costume de fazer antes, né? Que com o início do livro caixa você passou a fazer. Porque quando você inicia conosco, existe todo um treinamento que a nossa consultora dá, né? Para Sim. título de informação e para passar despesa por despesa, entender o que você tem, o que você não tem, o que tem que transferir para o seu nome. Conta um pouquinho como que ficou essa rotina sua. E ó, a gente falando da Carol, ela tá aí. Tudo bom, Carol? Que legal. Ah, Uh, ela está nos ela acompanhando. apareceu aí, belezinha. Então, realmente, né? Eu tive esse treinamento na época e foi me apresentado com muita clareza, muita transparência, porque eu cheguei lá e falei assim, gente, explica como se fosse para uma criança de 5 anos, por favor, porque eu não entendo nada disso. E me explicaram tudo, um material pronto, sucinto, que eu levei para casa, estudei aquilo com cuidado, para falar assim, bom, daqui para frente eu preciso ter um mínimo de disciplina e de atenção, né? Para não deixar passar as despesas que eu posso reduzir. E eu lembro que na época eu até falei, escuta, beleza, aí fui aprendendo que eu posso usar de eventos científicos, do transporte que eu uso para esses eventos. E aí eu me habituei a pegar os recibos, porque eu nunca na vida que pegava a nota fiscal de um congresso, a nota fiscal de um táxi que me levou do aeroporto para o congresso, mesmo recibo de nota fiscal de insumo que eu comprava, eu não me atentava muito a essas coisas. E eu passei a ter mais atenção com esse tipo de coisa. E eu até lembro que eu perguntei, acho que eu cheguei a perguntar até mais de uma vez, escuta, mas essa despesa aqui, R$ 10 do Uber, sabe o que eu coloco, não coloco? Senhora, coloca tudo, não tem dinheiro pequeno, coloca tudo o que dá para deduzir. E eu passei a fazer isso, então fiquei mais atenta com as despesas e também a fazer um cálculo mental diferente com determinadas coisas, né? Então, se eu tinha que escolher entre duas despesas para ter,
Uma eu conseguia, por exemplo, ter uma nota fiscal, ter um recibo que eu apresentasse, e uma outra equivalente, talvez eu não conseguisse uma nota, não conseguisse uma comprovação, para mim era muito mais vantagem, né? E naquela despesa que me daria a vantagem de colocar no livro, ter o benefício da dedução depois. Então, isso assim, me deixou muito mais esperta, muito mais atenta. É claro que às vezes isso vai na correria, a Carol dá uma sofrida comigo, porque às vezes eu mando a nota por e-mail, às vezes está ali na mão, eu já tiro uma foto. Tem essas vantagens, né, da tecnologia também. Eu tô com a nota de papel ali na minha mão, eu tiro uma foto, mando para ela pelo WhatsApp, falei, Carol, vou te mandar agora à noite mesmo, porque senão depois eu esqueço. E ela com todo cuidado vai lá, escritura para mim no dia seguinte. Então mudou um pouquinho da minha rotina e isso é possível porque eu realmente tenho pessoas confiáveis, eu tenho gente com quem contar que me ajuda a fazer isso. Então, é legal esse tema, né, da gente, porque hoje em dia muitas pessoas não têm o hábito de pedir a nota ou de pedir o recibo. Então, quando você sabe que essa despesa vai te trazer um resultado, você passa a pedir recibo de tudo, a colocar o seu CPF, né? Exatamente para esse fim. Então, assim, é o que você falou, né? Às vezes eu mando uma despesa para Carol à noite. A gente utiliza muito o WhatsApp como uma ferramenta, um meio de comunicação fácil e ágil para o médico. E é o que você falou. Às vezes você está na correria, você passa numa loja, compra um jaleco, pagou, pega a nota, pá, manda uma foto. Pronto. A Carol vai receber e já vai escriturar para você. E é uma coisa que se você for esperar o ano seguinte, na correria você perde a nota. Acabou, não lembra. Exatamente. E essas despesas, elas contam. Como você falou, dinheiro não leva desaforo para casa, né? Chega no fim do ano, multiplica. Exato. Né? E, doutora Ana, conta um pouquinho pra gente, na sua especialidade, quais são as despesas, né, que você acha que faz muito sentido, que dá um resultado significativo? Porque a gente sabe que tem as fixas, né, e as variáveis. Então, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, eu tenho despesas das atividades que quase todo médico tem, né? Então, qualquer médico que atenda consultório, independente da especialidade, muitas vezes vai ter aquela despesa do aluguel da sala, de algum insumo, pagamento de uma funcionária, uma parte do telefone, né? Dos custos de telefone também, de linha de telefone que dá para colocar, de celular, custos com marketing, né? Então, despesa com marketing também. E tem algumas coisas que são próprias da minha especialidade, por exemplo, compra de equipamento. Né? São equipamentos muito caros, trabalho com laparoscopia, são pinças caras. Então, isso para mim compensa muito. Os honorários que eu pago à instrumentadora, né, também são passíveis. Eu ainda estou aprendendo como fazer essa parte. A minha instrumentadora e minha secretária, se Deus quiser, em breve estão aí no meu livro caixa. A Carol tá me ajudando, você também já me ajudou, né, com me instruir como fazer isso para ficar dentro da regra. E também as despesas gerais de os congressos, os cursos de imersão. Em cirurgia, os nossos cursos de treinamento, eles são muito caros, eles são dispendiosos. Às vezes são cursos hands-on, que a gente faz 1, 2, 3 por ano. E então, assim, ter a oportunidade de falar assim, beleza, isso é dispendioso, mas eu consigo um benefício disso, já, né? Aquilo já vai estimulando mais a gente. No final do ano, dá um benefício que é equivalente a um curso desses inteiro, 2 cursos desses inteiros. Então, é muito bacana mesmo, faz muita diferença. A Luli Gasparetto está até confirmando que os cursos são realmente caros. A Lu é uma super investir, parceira, né, de equipamento, sim. A Lu é uma super parceiraça de profissão, de equipamento, ela fornece equipamento pra gente. E é uma pessoa que ajuda muito, sabe? Que sabe da nossa luta. Nossa, ela sabe da nossa luta. Não é fácil. Olha só. Que bom que você está acompanhando a gente, Luli. E assim, o que é interessante comentar que a gente consegue ter uma ideia da economia dentro do mês, né?
Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, se você chega a uma despesa pertinente, né, à sua atuação de R$ 8.000 por mês, multiplica por 27,5, você vai chegar na sua economia, que é R$ 2.200, né? Então, isso é uma hipótese. Isso multiplicado por 12, né? Então, é uma viagem, né, que você pode fazer com a família. É o 13º salário que o médico não tem por atuar como PJ, né? Então, exato. É uma coisa que é muito expressiva, sabe? É uma grana que, de repente, você não conta com ela. E aí depois você fala assim, beleza, eu vou pegar isso aí e eu jogo no meu fundo de investimento, eu jogo na previdência privada do meu filho, eu jogo... Cara, é uma coisa que não é desprezível, tá muito longe disso, né? Então, gente, tem que abrir o olho, tem que fazer. Com certeza, é um planejamento que faz muito sentido realmente para os médicos. E agora, doutora Ana, conta um pouquinho para a gente como que você faz para se organizar com o que diz respeito às suas despesas e com o que diz respeito do seu CNPJ e da sua atuação como, né, pessoa física. Então, hoje você utiliza também desses dois pilares como atuação aí como médica. Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu tenho um CNPJ atualmente com mais 3 sócios, né? E tenho os meus rendimentos de pessoa física, como você falou. Então, a parte da PJ, eu tento fazer um controle mensal também. Então, eu repasso todas as notas fiscais que eu emiti. Depois confiro se tudo isso realmente caiu lá na conta da PJ. E depois isso já chega para mim descontado de todos os tributos. E na pessoa física, o que me ajuda a organizar essas saídas, né, e mandar para a Carol, é centralizar tudo num cartão de crédito. Então, eu tento centralizar as minhas despesas do livro caixa em um cartão, e ela está tão acostumada que às vezes eu mando para ela a minha fatura, ela já sabe onde estão as despesas, e depois eu fico devendo só de mandar as notas fiscais, os recibos para ela. Então, desse jeito, para a gente tem funcionado super bem, super bem. Olha só, então fica uma dica, né, para os médicos que não sabem ao certo como manter a organização, tá aí. É ter um cartão de crédito específico, né, para suas despesas pertinentes, né, da sua atuação. E hoje em dia, com tantos bancos digitais, a facilidade é tão grande, você pega um cartão custo zero, né, centraliza suas despesas de CPF nesse cartão e isso realmente traz uma eficiência muito grande, né? É muito legal. Então fica a dica aí para os médicos, né? Como uma sim, forma sim, de... facilita. Exato, muito legal. Facilita para mim, facilita para Carol também, a Santa Carol. Ah, meu Deus. Então, assim, o que é importante também ressaltar é que as contas correntes, né, de pessoa física e de pessoa jurídica, elas têm que ser realmente bem separadas, né? Então, às vezes, a gente encontra muitos médicos que não têm a informação e paga a conta. Fui almoçar, eu vou pagar da minha conta de jurídica. Eu fui comprar alguma coisa assim, pagar um congresso, eu pago pela conta de pessoa jurídica. Então, assim, é super importante saber fazer essa distinção, né? Então, o livro caixa, a gente só consegue deixá-lo estruturado, escriturar as despesas, se essa despesa for paga da sua conta de pessoa física, né? Então, a gente sempre reforça isso com os clientes para que fique muito claro e para que ele mude, né, a forma de atuação dele, para que a gente consiga levar essa eficiência financeira, né? Então, isso é super importante. Sim, é super... Yari, você me lembrou de uma coisa, que foi um aspecto em que eu dei algumas falhadas no começo. E aí a Carol foi me ajudando, né? E quando dói no bolso, a gente aprende. Então, isso de precisar sair da minha conta e do meu cartão, porque assim, eu tenho meu marido, né? E a gente divide um monte de despesa.
Então, teve um congresso no ano passado, em que eu falei, bem, vence hoje, paga para mim o boleto do congresso, e aí saiu da conta dele, aí eu não consegui escriturar, eu falei, ai meu Deus, essa burrada eu não faço mais. A gente já chegou a fazer isso também com a escola da nossa filha também, teve uma vez, era para um pagar e o outro pagou, eu falei, ai Jesus. Então, realmente, tem que estar muito atento com você saber, falar, olha, eu vou... isso aqui eu vou escriturar, então precisa ser do seu cartão de crédito ou da sua conta, né? Senão não vale. Exatamente, isso é super importante e a Carol reforça muito com o cliente, né, nesse início aí, nesse treinamento que ela dá inicialmente, né? E bom, então vamos falar do famoso imposto de renda, né, doutora Ana? Bom, esse ano a gente teve uma folguinha por conta da pandemia, né? O prazo de entrega do imposto de renda, ele foi estendido e foi concluído aí em 30 de junho, o que deveria ter acontecido em abril, né? Uhum. Então, todos tiveram aí mais tempo de se planejar, de juntar os documentos, de fazer, né, um imposto de renda realmente eficiente. Tudo bem que, assim, o que foi de 2019, no caso do livro Caixa, é efeito caixa, então tem que escriturar dentro do mês. Uhum. Mas me conta um pouco como que foi o seu imposto de renda. Assim, eu tenho certeza que você não teve que pagar, mas conta um pouco. Não. Você vai restituir? Você vai restituir? Fala um pouquinho de porcentagem pra gente, explica. Olha, Ari, eu não vou falar nem em porcentagem, eu vou falar em múltiplos. Sem o livro Caixa, eu acho muito legal que a Carol fez essa análise para mim, ela me mostrou. Ela falou, olha, doutora, sem livro Caixa, você ia restituir X. Com o livro Caixa, 6X. Então, assim, não é mágica, né? É trabalho dentro da regra, coisa... Fala, gente, quem que deixa isso na mesa? Quem não faz, está deixando dinheiro em cima da mesa. Não dá, não tem como. Façam por conta própria, façam com alguém. Se for fazer com alguém, eu super recomendo a Focus. Mas, gente, tem que fazer. Tem que fazer. Exatamente. E aí, assim, falando, né, sobre o imposto de renda, nós já tivemos 2 lotes, né, de restituição. O primeiro foi em maio. O segundo foi em junho. E olha uma curiosidade, né? De acordo com o jornal o Globo, o segundo lote foi um dos maiores de todos os tempos, restituindo aí um valor de 5 bilhões e 700 para mais de 3 milhões de contribuintes. Olha só que interessante, né? E amanhã cai o terceiro lote de restituição do imposto de renda. E eu, que não sou boba, eu já corri para consultar, né? Então, assim, é muito fácil e prático. Você entra no site da Receita Federal, coloca lá o seu CPF, a data do aniversário e olha, eu vou ser restituída amanhã. Olha que beleza. Já posso fazer um investimento, né? Maravilha, isso aí, Ari, que beleza. E você, doutora, você consultou já a sua restituição? Nós temos ainda mais 2 lotes esse ano, né? O quarto lote, ele é em agosto e o quinto em setembro. Então, se a sua restituição não entrou, tá chegando. Ainda não entrou, tá lá como nada pendente, né? Mas vai chegar, ela vai chegar. Tá em análise, exatamente. Tá em análise. E o que é legal reforçar também, que a gente não comentou, é que dentro do livro Caixa Estruturado, dessa prestação de serviço que a MeetFox realiza para os clientes, está incluso a confecção do imposto de renda, né? Então, chega no momento do imposto de renda, o seu livro Caixa, ele já foi realizado, né? E a gente completa com as outras informações. É igual você falou, que você só encontrava a sua contadora no fim do ano. Você fala, eu comprei um imóvel, eu troquei de carro, eu fiz isso. Então, assim, vale ressaltar que a confecção do imposto de renda, ela também é feita por nós, mais especificamente pela nossa Super Carol, que é a nossa consultora especialista em imposto de renda.
Então, vale a pena, porque é um acompanhamento que a gente faz anual para o cliente. Então, a gente consegue identificar os gaps no meio do caminho e consegue te sinalizar. Falar, olha, doutor, vamos fazer assim, vamos por esse caminho, vamos por outro. O resultado vai ser melhor. Então, isso é super importante, né, doutora Ana? Super, super importante, super. Ai, o Ari, teve uma pergunta aqui da Lu, que ela perguntou se o livro caixa só serve para médicos ou também para outros profissionais. Olha, ele é para profissionais autônomos, tá? Por exemplo, um advogado também consegue utilizar dessa ferramenta, que tem o rendimento via pessoa física. E o que vale destacar também é que, às vezes, tem médicos que têm mais de um vínculo. Então, isso é normal, né? No meio médico. Tem um CLT, tem um estatutário, emite nota particular, também tem uma PJ, porque veio a pejotização, né? Os médicos, eles foram obrigados a se tornar empresário, como a gente costuma dizer, para poder exercer a medicina. Então, eles têm várias fontes de renda. Então, vale ressaltar que um contrato de trabalho CLT, ele não tem direito ao livro caixa, porque ele já tem as deduções, né, pertinentes, e um estatutário também não tem, tá? Perfeito. Então, às vezes, existe essa dúvida, mas respondendo, né, da Luli, são profissionais liberais, né? Médicos, advogados também têm direito aí de utilizar desse benefício do livro caixa. Legal. E mais uma pergunta, a última, para a gente iniciar aqui o encerramento. E, na verdade, essa é uma questão, né, pontual. Atualmente, a gente está vivendo uma crise, né, no Brasil, no mundo praticamente, por conta da Covid, né, da pandemia. E 80% dos nossos clientes tiveram a sua produção afetada com isso, né? Sim. Inclusive, até o doutor Aron, que estava aí nos acompanhando na live, ele participou recentemente conosco de uma live falando, né? Porque oftalmologia, de acordo com um estudo realizado nos Estados Unidos, foi uma das principais especialidades também afetada. Então, eu queria entender como que foi para você? Você foi afetada? Como que ficou essa questão da cirurgia bariátrica? Conta um pouquinho, né? Como que ficou aí a sua atuação pós-pandemia? No começo da pandemia foi aquela loucura, né? Fecha tudo, tranca tudo, para tudo, não importa o que seja, para tudo. Então parei, fiquei com as minhas atividades completamente paradas por cerca de 40 dias. E foi um faturamento praticamente zero que eu tive nesse período, né? Porque eu não tenho nenhum emprego formal, carteira assinada, nunca tive, eu sempre fui 100% autônoma. E então, assim, despencou absurdamente, não entrou quase nada nesse período. E depois eu fui voltando às atividades à medida em que a gente conseguiu ir protegendo os ambientes, né? Então, preparando o ambiente dos consultórios, as clínicas foram se estruturando de uma maneira diferente, telemedicina, comecei a fazer atendimentos por telemedicina também. E com o passar das semanas, dos meses, a gente conseguiu ir retomando as atividades em um ritmo um pouco menor, né, mas com mais segurança, com todas as medidas necessárias, mas teve um impacto muito importante quando olha assim nesse período. Então, um recado, inclusive, que eu dou para os colegas que, assim como eu, tem essa coisa do 100% autônomo, se cercar de mecanismos de segurança para não se ver completamente, né, sem salário de um mês para o outro diante de um cenário desse. Então, a gente tem que ter mecanismos de segurança, tem que ter reservas de emergência. Isso tudo faz parte da segurança financeira, porque essas coisas podem acontecer mesmo. Então, senti um impacto significativo. Felizmente, aqui a gente tinha essas reservas de emergência, conseguimos segurar. E aí as atividades foram voltando, faturamento menor, mas foi indo. E especificamente com relação à cirurgia bariátrica, o Conselho Federal de Medicina, junto com as sociedades, eles recomendaram que a gente continuasse a fazer a cirurgia de obesidade, assim como a cirurgia de câncer, porque elas tiram
o paciente da situação de extrema vulnerabilidade em que eles estão. Então, o paciente de cirurgia bariátrica, ele tem um benefício imunológico já uma semana depois de operado, alguns trabalhos estão dizendo. Então, nós fomos recomendados, claro que dentro das regras sanitárias locais, dentro do hospital especificamente em que a gente atua, tem que estar seguro, não pode estar transbordando. Isso, felizmente, não chegou a acontecer aqui na nossa região, pelo menos nos hospitais onde eu trabalho, né, chegou perto da capacidade máxima, mas sempre de uma forma segura, e estamos manejando isso até hoje dentro de limites de segurança extremos para garantir que o paciente vai ficar bem, chega muito perto de garantir que ele não vai ter contato, né, e não vai adoecer, porque o intuito, claro, é ele melhorar. E aí, aos poucos, as coisas vão se normalizando, a gente encontra outros meios também de exercer a nossa profissão e ajudar as pessoas, porque muitas pessoas também ficaram desassistidas nesse período. E com medo de ir no médico e com medo de ir no consultório. Então, a gente tem que encontrar meios para essas pessoas também não ficarem descompensadas das suas doenças e irem parar no pronto-socorro e precisarem de uma internação, porque isso é muito pior do que elas irem às nossas clínicas particulares, que estão protegidas, que estão preparadas, né? Então, ainda estamos encontrando um equilíbrio nisso aí, mas... Bom, felizmente, uma preocupação eu não vou ter, que é de pagar a mais aí para a Receita Federal. Então, com isso, pelo menos, aí estou tranquila. Exatamente, que bom, muito bom. Bom, com o que diz respeito à telemedicina, realmente esse é um assunto que nós já abordamos aqui, é algo que veio para ficar, se fortaleceu, se fortificou, né, durante a pandemia. Nós vemos aí muitos clientes que já estão utilizando da telemedicina exatamente para não deixar o seu paciente a ver, né, tendo que enfrentar talvez um pronto-socorro. Então, isso é muito importante. Os convênios, a maioria, né, já estão aí aceitando consultas através de telemedicina. Então, isso realmente é significativo, né? E, bom, eu acho que é isso, né? O que você comentou também sobre obesidade, nós já vimos diversos estudos que comprovaram que o Covid realmente, para pessoas acima do peso, ele traz, bem mais maléfico do que, né, o normal. Então, que bom, né, que na sua especialidade ainda conseguiu manter um pouco aí a regularidade nesse tipo de cirurgia. Sim, é isso mesmo. Perfeito. Bem, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a sua participação, o seu relato. A MIT-Focus fica assim muito contente, né, de poder realmente ter a certeza de que nós estamos no caminho certo e levando eficiência financeira para o cliente, sempre com a máxima segurança. Então, assim, tudo tem um embasamento, né? Tem um fundamento. Os nossos consultores são todos especializados, então realmente nós fizemos questão de te trazer hoje nessa live, né? Para que os médicos vejam aí o benefício, né, que existe no livro caixa. Não, eu que fico super feliz, Ari. Eu fiquei feliz com o convite, porque eu não estou aqui falando como especialista em nada, né? O especialista aqui é você. Eu sou a cliente que vocês abriram esse mundo aqui para mim. E achei muito legal, porque hoje, né, mais cedo, a gente conversando, e a gente foi nessa, como que eu cheguei até a Focus, e a gente conversando aqui da nossa história. E um dia, né, eu tava aqui assistindo, tava aqui no Instagram, e de repente, pulando na minha frente uma live aqui da Focus, que eu já amo, com o Francinaldo Gomes, que é do Manada Rica. Eu sou parte do time de alunos lá dele, que ele prepara, que tem uma educação financeira, vários pilares. E quando eu vi aquilo, assim, minha cabeça explodiu, né? Eu falei, gente, duas pessoas feríssimas, que eu adoro, que mudaram toda a minha cabeça sobre dinheiro, finança, colchão de segurança, contabilidade eficiente. Então, assim, eu vi aquilo, eu falei, gente, que maravilha que né? Pessoas especialistas, bem intencionadas, que têm coisas fantásticas para falar, que estão fazendo isso aqui assim de graça, para todo mundo aproveitar muito.
Então, eu fiquei tão feliz com aquilo. Eu sou lá do hashtag Nossa, Manada que Rica, lá a legal. Lulinha do Francinaldo, sou cliente da Focus, então me senti em casa ali. Fiquei muito, muito feliz. Então, para dizer assim, eu sinto que vocês são um caminho muito legal, muito profissional, que aproximam as pessoas mais da independência financeira delas, da eficiência financeira. E de coração mesmo, sou super feliz com o trabalho de vocês, o trabalho contábil e esse trabalho de informação que vocês fazem. Isso é valiosíssimo, isso é valiosíssimo. Exatamente. Doutora, que coincidência muito legal, né? O doutor Francinaldo, além de ser nosso cliente, ele é nosso parceiro já há algum tempo. E, nossa, muito, muito bacana. A gente entende que os produtos, né, oferecidos pela MeetFox completam, né, o trabalho que ele faz, que é de educar o médico para que ele realmente passe a conduzir os seus negócios financeiros, né, visando Uhum. uma futura aposentadoria, visando investimentos, visando não só a execução da medicina, né, que é o que Sim. muitos médicos acabam fazendo e às vezes terceirizam essa parte financeira e acaba não enxergando o ralo que isso está causando, né? Então, É. assim, a gente costuma dizer que a faculdade de medicina, ela deveria ao menos ter um módulo, né? Isso várias faculdades vêm trabalhando, né? Mas antigamente não tinha. Quer dizer, o médico se formava e aí ele falou, puxa, e agora, né? Então, assim, tem muitas pessoas focadas e o Francinaldo é esse. Ele leva informação, ele dá curso e é muito legal. Fiquei contente de saber aí dessa coincidência com o Dr. Francinaldo. Nossa, eu fiquei super feliz, sabe? Ó, tem mais aluno do Francinaldo aqui, olha que bacana, Ellen. Olha que Então, legal. eu fiquei muito feliz, porque a gente precisa ter essa mudança de pensamento, sabe? Quando eu comecei lá a residência, até na época da faculdade, eu acho que a medicina, ela atrai naturalmente pessoas que elas têm um foco mais assim, né? A gente tem aquele foco na profissão, é aquela imersão completa, a gente respira aquilo, a gente vive aquilo. E eu, no começo da minha carreira, eu achava lindo falar assim, eu não conheço nenhum médico aposentado, eu não conheço nenhum cirurgião aposentado, eu acordo às 4 da manhã e chego em casa às 10 da noite, sabe, aquele pique de residente, de quero fazer tudo, de dou conta de fazer tudo. Mas, gente, não é assim, não é assim. Você até pode fazer isso se isso estiver sendo eficiente na sua carreira, se isso fizer parte de um planejamento, e não dentro de um contexto que te deixe escravo e jogando dinheiro fora. Isso não existe. Então, eu coloco vocês e o Francinaldo no mesmo patamar, assim, do tipo, vamos lá, gente, vocês fazem o que vocês quiserem da profissão, mas vamos fazer isso com eficiência e com inteligência, né? A medicina, legal, mas tem uma parte que envolve que se a gente não fizer isso de uma forma inteligente, nosso trabalho vai por água abaixo também. Exatamente, exatamente isso. E bom, o último comentário e reforço que eu faço, né, para você médico que está nos assistindo, que ainda não conhece o livro Caixa, você ainda tem 5 meses para se planejar, né? Então a gente está aí final de julho, a gente ainda tem até dezembro. Não deixe de buscar informação, né? Nós estamos à disposição, todos os nossos consultores, faça o livro Caixa e tenha uma eficiência financeira. Isso é super importante, né? Então, essa é a mensagem que a gente deixa, né? Hoje da nossa live, dos benefícios. Então, a doutora Carolina, Ana Carolina já citou aqui quais foram os benefícios que o livro Caixa trouxe para a vida dela. Tenha você também esses benefícios, tenha uma restituição, consiga aí esse 13º salário, que é super importante para o médico, né, que atua como Oh, PJ. oh. Bom, então, pessoal, hoje foi essa a nossa live. Quero agradecer imensamente, doutora Ana, pela sua disponibilidade, pelos seus elogios, né, por estar participando conosco. Obrigada por ser nossa cliente. E eu acho que é isso. É só gratidão aí pela nossa parceria.
Eu que agradeço, Ari. Um beijão e obrigada pelo convite. Imagina! Um beijo, tchau, tchau! Boa noite, tchau, tchau. Boa noite!